Olá, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e hoje nós iremos responder a pergunta: a voz do povo é a voz de Deus? Roda a vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast da OMP, podcast da nossa igreja. E hoje estou conduzindo aqui, fazendo o papel do nosso pastor, Reverendo Estevam. Ele, por mais, talvez alguns outros podcasts, ele ainda a gente está deixando ele de folga mais um pouquinho, né, com o nascimento do seu filho. E então, peço que você tenha paciência, que você aguarde que logo mais ele estará de volta. Mas hoje nós temos nosso querido pastor também, Reverendo Wilson, aqui com a gente. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E a ideia de hoje é tentar responder essa pergunta, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que, simplificando, e a gente poderia acabar por aqui, a resposta é não. Mas, pastor, de onde que surgiu justamente essa expressão? Bom, nós herdamos aqui uma versão do latim. Tá. O latim diz vox populi, vox Dei. Voz do povo, voz de Deus. Uhum. O que a gente sabe a respeito dessa frase é que ela eventualmente, como sugere o professor Rafael Rigolon no seu Facebook, ele sugere que essa ideia central de vox populi e vox Dei surgiu com a democracia ateniense, lá no século V a.C., muito antiga então a frase, e tudo isto por conta das decisões populares que estavam fortemente atreladas aos deuses gregos, aos deuses do panteão, né? Já que o povo tinha o desejo de agradar os deuses. Então, ela progrediu. Quando o Império Romano dominou o mundo, ele absorveu esse ditado. Só que havia uma outra conotação no Império Romano por conta da cultura romana, diferente da cultura grega, não é? Lá na República de Roma, você tinha a voz do povo, voz de Deus, só que este povo era tão somente o conjunto de patrícios, os cidadãos romanos, homens adultos da aristocracia, e não o povo em geral. Era uma classe de cidadãos romanos que era a voz de Deus. Ok, então tem uma separação aí. Já tem uma separação aí, não era exatamente o povo inteiro. E isso é antes de Cristo ainda? Antes de Cristo ainda. E nós temos, então, a ideia de que camponeses, artesãos, comerciantes não eram considerados parte do povo. Porque eu lembro de alguma referência de Paulo, onde ele fala que ele é cidadão romano e isso concede a ele algumas coisas, né? Tem algumas ocasiões nesse sentido, né? Então é por isso. E a maioria dos cristãos não era cidadão romano. Tá. Ele teria o direito de falar. Entendi. Mas os outros não. Entendi. E, de certa maneira, também isso passou para o cristianismo. Então, a Roma cristã, em vez de usar a voz do povo, voz dos deuses, passou a usar voz do povo e voz do Deus de Israel, por conta de cristãos, certo, de serem monoteístas. E então, você pode perceber que isso acompanhou a história cristã, e nós temos um episódio no ano de 798 da era cristã, quando o monge inglês Arquino de York enviou uma carta ao rei Carlos Magno, e escrito assim, numa tradução muito nossa aqui: não se deve ouvir aqueles que ficam dizendo que a voz do povo é a voz de Deus,
pois a turbulência da multidão está sempre muito próxima da insanidade. Então, esse parece ter sido o sentido inicial, voz do povo, voz de Deus, não este monge inglês arcuíno de York acabou dizendo isso para Carlos Magno. Não confie na multidão, Sim. porque a multidão não fala de maneira pensada, de maneira refletida. E a gente vai encontrar, então, no século XI, referências assim que vão começando a mudar de sentido. Ok. Porque a partir daquele tempo, você encontra que o apoio popular para uma ideia, a força das pessoas concentradas numa só opinião, é muito mais confortável, e quem vai contra isso é perseguido, não é tolerado, e a pessoa então passa a aderir àquilo que surge. Então, uma ideia, um projeto, uma lei, algum sistema de vida, algum uso e costume vai tomando conta, então as pessoas vão aderindo porque fica muito mais fácil. E aí os poderosos, os idealizadores, os transformadores da opinião pública vão reforçando a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Mas na verdade é só eles influenciando o povo a fazer o que eles querem. Exatamente isso. Entendi. Nós temos filósofos que trabalharam essa questão, e na história a gente tem o registro do Kierkegaard e do Nietzsche, que trabalharam essa questão, e eles disseram que quando o povo é induzido a fazer alguma coisa, ele tem o comportamento de manada. O comportamento de manada. Se um vai na frente, os outros vão atrás, sem pensar, sem refletir. Certo. Então essa foi a crítica, né, que eles fizeram. E hoje nós vivemos esse conceito ao contrário. Tá. Quando uma pessoa consegue agregar um bom contingente de seguidores, ela afirma: a voz do povo é a voz de Deus. Sim. Então é muito interessante essa questão para nós, e acho que vai ser interessante nós conversarmos sobre esse assunto. Sim, com certeza. Agora, pastor, quando a gente olha, por exemplo, né, o que a gente sempre reforça, isso tanto na nossa igreja quanto em escola dominical, em pregações, é que a gente precisa ter uma cosmovisão cristã, ou seja, é saber o que a Bíblia diz a respeito das coisas, a respeito da vida, e com base nisso é como a gente vai pensar sobre situações, até porque a Bíblia ela não necessariamente é um livro de regras, ela não está ali para dizer o que a gente pode ou não pode fazer, mas com base no que está escrito ali, é como a gente vai pensar, é como a gente vai tomar as nossas decisões, né? E, por exemplo, quando a gente olha para a criação, então vemos que Deus ele cria o mundo e então existe a queda, né? Com isso, eu pelo menos já entendo que a partir daí todo ser humano ele tem o pecado com ele, e por assim também entendo que dessa forma a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo não está em conexão com Deus, né? Queria saber o que o senhor acha disso a respeito de cosmovisão e tudo mais. Bom, quando nós pensamos na criação, nós temos que nos lembrar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso pressupõe inteligência, discernimento, capacidade de reflexão, autonomia, competência para se relacionar com Deus. Então, estando em comunhão com Deus, quando Adão falava, a voz dele era a voz de Deus.
Entendi. Faz sentido. Porque ele estava em comunicação e não havia pecado. Uhum. No exato instante em que ele deseja ser igual a Deus, acontece aquilo que Deus havia avisado previamente. Ele perde o vínculo com Deus, não perde totalmente. Esse vínculo fica totalmente deformado, porque Deus continua dando vida, dando saúde para ele, dando capacidade para o trabalho, dando capacidade para ele fazer algumas escolhas. Ok. Mas ele perde o contato com Deus. E ao perder o contato com Deus, ele não pode ser a voz dele. Porque ele se tornou inimigo de Deus. Ele criou uma barreira de inimizade, de separação. E com isso, então, já na queda, nós constatamos esse fato de que uma pessoa, na sua condição natural, não compreende as coisas de Deus e não as aceita, porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse uma coisa muito importante para a nossa conversa aqui agora. Ele disse o seguinte, olha só, nós não temos recebido o Espírito do mundo, versículo 12, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Presta atenção. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. É o que e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É muito importante a gente ver que a pessoa, no seu estado natural, não tem condições de dizer o que Deus pensa. Então não pode ser sua voz. Eventualmente, Deus usa uma pessoa caída, não redimida, não salva, não perdoada dos seus pecados, como usou o faraó. Certo. Se você observar uma coisa interessante que foi dita a faraó, você vai descobrir assim algo muito interessante. Deus disse para faraó uma coisa que eu acho que eu não estou achando aqui, seria Romanos o capítulo 9, talvez, mas eu já acho aqui. Vamos ver se é verdade o que eu disse. Eu não estou achando aqui, depois eu acho. Mas ele disse para faraó que ele... já achei. Capítulo 9 de Romanos, versículo 17. Porque a Escritura diz a faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei. Quer dizer, Deus levantou faraó para mostrar em faraó o seu poder, para que o povo de Deus, para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Ok. Então Deus usou uma pessoa que não entendia dele, que não falava no nome dele, mas Deus usou. Agora, Deus não usa normalmente pessoas que não têm comunhão com ele para falar. Então toda esta presunção humana de achar que falando de moral, falando de ética, falando de usos e costumes, falando das verdades que são fundamentais para a sociedade, está falando em nome de Deus. Não está. Está falando do que é seu, do que é próprio seu.
Sim. Da sua própria vontade. É. Ou seja, o que a gente vê, que talvez o que mais se aproxime de a voz do povo seja a voz de Deus é as pessoas que são convertidas e que têm a mente de Cristo, como diz Paulo. Mas também não, talvez de uma forma onde tenha muitas pessoas falando, é algo individual, talvez, né? Mas se você pensar, tem uma figura que pode ser a voz de Deus, que é a igreja. Ok. A igreja pode falar à sociedade o que Deus pensa. Desde que ela esteja firmada nas Escrituras. Exatamente, desde que ela tenha a cosmovisão bíblica correta. Ok. Ela está falando do juízo de Deus, ela está falando da verdade de Deus, ela está falando da graça de Deus. Uhum. Esses são os valores que Deus quer que sejam transmitidos para a sociedade. Deus ama as pessoas. Sim. E quer perdoar as pessoas. Só que elas se juntam conforme os seus interesses. Nós estamos em época de Copa do Mundo, não é? Foi possível reunir palmeirenses, corintianos, são paulinos e quem não assiste jogo, normalmente. Quem não assiste jogo, todos dentro de uma mesma sala para gritar a favor do Brasil. Sim. Acabou a partida, cada um vai defender o seu nicho. Não interessa mais a unidade. Eu vi uma questão com a camisa, né? Porque o Brasil perdeu e tinha um monte de gente que estava vendendo ainda a camisa. Falaram, olha, pessoal, agora não é mais a camisa do Brasil, agora é a camisa do Bolsonaro. Porque falam, né, que quem usa a camisa verde do Brasil... amarelo. Agora mudou só, né? Mas verdade. E pastor, trazendo talvez aqui um exemplo bíblico, e eu acho que o maior de todos a respeito também desse ditado, é em relação ao julgamento de Jesus e a gente vê lá também como a multidão ela escolhe Barrabás, né? Essa mesma multidão que em um outro momento na entrada de Jesus em Jerusalém, essa multidão ela faz ovaciona Jesus, né? E bendiz o nome dele, é a mesma que num segundo momento fala contra Jesus, que escolhe Barrabás ao invés de Jesus, né? Mas você sabe que o registro de Mateus é muito interessante para a gente, porque ele vai demonstrar que aquela multidão passou pelo efeito de manada. Ok. Isso dá para ver no texto. Dá para ver, né? Tô lá no Mateus capítulo 27, versículo 17, diz assim: Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E lá no versículo 20 está dito: Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Okay. Quem estava ali não sabia por que estava ali. Não tinha senso crítico para estar ali. E quando alguém, autoridade religiosa, chegou e disse, pede Barrabás, a pessoa não questionou. A pessoa não lembrou do ministério de Jesus. A pessoa simplesmente foi junto. Isso seria o efeito manada. Esse é o efeito manada. Entendi. E uma das razões pelas quais nós temos uma crítica violenta ao cristianismo é que muitas manifestações do cristianismo, inclusive na atualidade, são no formato manada. O crente não conhece a Escritura, o crente não a estuda, ele depende do que o líder espiritual dele está dizendo lá da frente. Sim. E aquilo que o líder mandar ele fazer, ele vai fazer. Sim. Então, isso não é a voz de Deus. Pode ser a voz de um líder espiritual, de uma pessoa qualquer. Quando você fala assim de muitos evangélicos no Brasil, 1/3 da população,
ou um quarto, sei lá quanto, você tem que pensar que a expressiva maioria desse grupo passa pelo fator manada. Porque não lê, não estuda, não se prepara, não discerne, não discute, não rejeita doutrinas esquisitas que aparecem. Vai fazendo de tudo um pouco. Ademais, o brasileiro tem uma característica que é o sincretismo. Ele junta um pouco de conceitos de cada lugar, bate num liquidificador e toma aquilo. Sim. Então, também esse cristão não está qualificado para ser voz de Deus. Porque ele não sabe o que realmente Deus busca, Deus ensina, o que Deus manda a gente fazer, né? Exatamente. O exemplo de Jesus é muito oportuno justamente porque Jesus tinha que ser morto, né? Ele tinha que ser traído. Mas olha como ele foi traído. Com pessoas falando sem pensar. Gritando sem pensar. Crucifica, crucifica. E até mesmo Pilatos pergunta, né? Acho que mais de uma vez, né? Porque... Então, o que isso ensina sobre a justiça humana? A justiça humana, varia de acordo com o interesse dos mais poderosos. Quando você olha para Miqueias, a principal acusação do profeta contra os líderes de Israel é mais ou menos essa. Os juízes julgam mediante suborno. Certo. Os comerciantes não pagam os impostos e usam balança dupla. Balança para comprar, balança para vender. Diferentes. Trapaceando. Os sacerdotes, eles fecham os olhos para aceitar qualquer coisa de adoração. Pode ser um cordeiro defeituoso, pode ser uma farinha ressecada, pode ser qualquer coisa. Para eles está importando o dinheiro que entra. Entendi. Uma vez eu estava descrevendo Miqueias num 7 de setembro e eu vi que algumas pessoas estavam muito incomodadas no auditório. E eu disse assim, meus irmãos, meus amigos, eu não estou falando do Brasil. Mas pareça muito. Eu estou falando de Miqueias. O que mostra que o ser humano, ainda que tenha evoluído tecnologicamente, continua o mesmo. Ele não está credenciado para ser voz de Deus. Porque mesmo fazendo uso da religião, ele é desonesto para com o próprio Deus. Aliás, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, existe a seguinte referência: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante. Então, gente, com o coração distante, não é voz de Deus. Pode ser voz de povo, mas não é voz de Deus. Sim. Não tem como construir esse ditado, não. E um outro exemplo que eu me lembrei aqui também é a respeito que está lá em 1 Samuel, né? Que é quando o povo decide por ter um rei igual às outras nações, as nações ímpias, né? E a ideia ali era que tivessem os juízes e que Deus fosse o rei deles, né? Essa era a ideia, mas mesmo assim, o que eles fazem, o que o povo decide em conjunto é pedir a Samuel por um rei, e o povo sofre por conta disso depois, né? Até Deus fala a respeito disso antes, né? Para Samuel, explica o que iria acontecer, né? Olha só, antes disso, eu queria fazer referência, se você me permitir, com certeza, ao bezerro de ouro. Sim. Eu fiquei pensando, Moisés tirou 2 milhões de pessoas do Egito.
Quem é que conhecia Moisés pessoalmente? Só os mais próximos, eu imagino. Jundiaí tem quanto? 450 mil, 500 mil? Tem um quarto. Uhum. Um quarto desse povo. E você conhece todo mundo? Não. E todo mundo conhece o prefeito pessoalmente? Não. Não dá para acontecer isso. Pois é. Eles falam lá, esse tal de Moisés nos tirou do Egito e desapareceu. Subiu no monte. Ele subiu no monte, mas desapareceu. Então faça para nós deuses. Faça para nós um Deus. E o Arão é tão fraco de opinião que ele não consegue ir contra a maioria. Ele é levado pela maioria. Ele é levado pela maioria. Diz, tá bom, tragam aqui as joias que vocês têm, argolas, brincos e uma porção de outras coisas, tragam para cá. E saiu esse bezerro, ele diz para Moisés, saiu esse bezerro. Na verdade, bezerro era um deus adorado no Egito. Certo. Então, as representações que eles ainda tinham na memória foram todas trazidas para a confecção do bezerro. E aí, então, você tem essa colocação. Olha, esse daí é o Deus que te tirou. Voz do povo. É o que a maioria, o que eles pensavam. É justamente aquilo. Voz e do estavam povo. Totalmente errados. Totalmente errados. Agora, quanto ao segundo caso, lá em 1 Samuel, olha a motivação do povo. Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. E é verdade isso. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Sim. Então, o exterior está influenciando o interior. A grama deles é mais verde. Eles têm um rei humano. O nosso juiz está velho, os filhos dele não prestam, a gente quer um rei como todo mundo. A gente não quer um outro juiz, a gente quer um rei. Sim. E então, Samuel não gostou desta palavra quando eles disseram, dê-nos um rei, e orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, olha o que ele diz, atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E Deus vai recordar que foi Ele quem tirou, foi Ele quem estabeleceu o monoteísmo. Entretanto, o povo nunca aderiu ao monoteísmo. Sempre olhou para as nações, serviram outros deuses e tudo mais, né? Sim. E então é importante a gente perceber que essa vontade popular estava errada. E a gente vê até mesmo um pouco mais para frente, né, que Deus ele fala o que vai acontecer com eles. Fala, vocês vão pagar imposto, vocês vão, a melhor coisa que vocês tiverem, vocês vão ter que dar um pouco pro rei, a carruagem de vocês. Ele vai escravizar os filhos de vocês. Ele vai montar exércitos com seus filhos vão perder a vida em batalha. Uma porção de consequências. Sim. Não, a gente quer um rei. Voz do povo? Voz de Deus? Nunca. Muito longe disso. De jeito nenhum. Muito longe disso. Bom, caminhando aqui mais já pro final, ainda tem acho que algumas coisas que a gente poderia falar. E, por exemplo, quando a gente entende que Deus ele é soberano, que é Ele quem governa todas as nações, é Ele que as autoridades que são instituídas, que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, elas são autoridades aí colocadas por Deus, né? Isso a Sim. gente entende isso, a gente vê isso em Daniel também, né? E a minha pergunta vai mais no sentido de como que a gente pode conciliar isso com a questão da participação, da nossa participação política, da questão de saber que realmente o controle ele não está nas mãos do povo, não está nas nossas mãos. Como que o senhor acha
que a gente pode responder a isso? Bom, vamos por partes. Quando o Novo Testamento toca na questão de autoridades, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro diz que nós devemos orar pelas autoridades instituídas, porque elas são ministros de Deus. Ok. Elas não sabem. Sim. Elas não sabem. Mas elas são ministros de Deus, porque Deus está conduzindo o plano da redenção a fim de que a terra entre em convulsão e Jesus Cristo volte nessa convulsão. Ok. Não é? Se você olhar para as profecias que dizem da degeneração humana cada vez maior e o evangelho permanecendo como uma bandeira que não muda, que permanece sempre o mesmo, que anuncia o amor de Deus, a graça de Deus, enquanto que a humanidade vai assim se degenerando e ficando cada vez pior, você percebe então que a missão do cristão é continuar orando pelos que estão no exercício do poder, porque eles são ministros de Deus. Ok. E por isso a gente tem que se sujeitar a essas autoridades, porque Deus vai julgá-las. Então tudo que a gente está assistindo no Brasil e no mundo, acerca de injustiças, acerca de corrupção, acerca desses temas todos que estamos trabalhando, especialmente em ano eleitoral, que isso aflora como nhoque. Você já cozinhou nhoque? Já cozinhei. Você coloca a massa crua, ela vai para o fundo da panela, mas quando ela está ficando cozida, ela sobe. É verdade. Aí você recolhe. Então nós estamos num tempo de recolher nhoque, mas o nosso nhoque aqui é corrupção. Está brotando corrupção para tudo quanto é lado, em todos os lugares. Guerras. Entretanto, isso só prova que não pode haver um consenso mundial para falar em nome de Deus. Certo. Porque não existe consenso entre as pessoas. Existe aquele oportunismo, aquela associação para um ponto só. Depois que aquele ponto é conquistado, a debandada. Sim. Então, não pense que os movimentos políticos são unidos e leais. Eles não são unidos nem leais. Nem a própria ideologia deles. Né? Nada é leal. Cada um é leal só a si mesmo e olha lá. O fato, então, é que nós temos que orar, mesmo sabendo de tudo isso. Certo. A segunda coisa é que nós precisamos nos lembrar daquele princípio que foi dito lá no Antigo Testamento e que é muito importante e serve não apenas para as pessoas individualmente, mas serve para todos. Serve para todos. E eu lembro de Eclesiastes, o capítulo 12, quando o escritor disse assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, a velhice, né? E cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. E aí, no capítulo anterior, ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Então eu queria colocar isto como um dado que vai acontecer com todos aqueles que manipulam as massas. Ok. Com todos aqueles que dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas de quem se fingiu de caridoso. Deus vai pedir contas de quem se fingiu
de preocupado com as massas, mas o seu intuito, o seu objetivo era manter-se no poder, era enriquecer às custas da credulidade das pessoas que não pensam, que não refletem. Certo. Então, quando pensamos que Deus governa as nações, Ele governa as nações. E nós temos que orar por elas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, Deus governa, vai desenvolver o seu plano de redenção integralmente, sem impedimento nenhum, Uhum. mas, ao mesmo tempo, vai cobrar caro daqueles que tratam mal a designação que Deus lhes deu. Uhum. E de modo nenhum a gente pode imaginar que uma corrente ideológica é a voz de Deus. Sim. Nem aquela que nos parece mais familiar, nem aquela que parece menos familiar. Nenhuma delas é a voz de Deus. É por isso que a gente tem que orar. Uhum. E é por isso que a gente tem que descansar em Deus, porque Ele vai cobrar. Tem aquele, acho que é um salmo, né, que diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né, que muitas pessoas acabam utilizando isso como modo de falar, olha, a nossa ideologia é a correta. Eles tentam diminuir o evangelho em uma ideologia. Eu digo qualquer um, pode ser para qualquer lado que você for. E eu acho que é algo que a gente realmente precisa tomar cuidado de como a gente enxerga isso, de onde está a nossa fidelidade, né? Realmente. Eu quero trazer para você, eu não sei se ainda dá tempo. Com certeza. Mas quero trazer para você uma fala do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele trabalha a questão de como é que a igreja vai ser a voz de Deus. Certo. E ele diz em Efésios capítulo 3, a partir do verso 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculta em Deus, que criou todas as coisas. Aqui ele se coloca como voz de Deus. Ok. Mas olha agora, e para quê? E isso para que agora, pela quê? Igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que as pessoas saberão do amor de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus, da justiça de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus? Como é que elas vão saber? E Paulo diz, é pela igreja que isso é dito. Ou seja, é realmente uma função nossa ser a voz de Deus nesse sentido. Isso. Então, os salvos, os verdadeiramente salvos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, creram, se arrependeram, foram batizados, confessaram a fé em Cristo Jesus, estão vivendo para a glória de Jesus, essas pessoas que têm o evangelho autêntico nos seus corações, são as pessoas que portam, mediante a palavra do Senhor, a voz de Deus. Então é muito interessante, eu poderia modificar o ditado. Certo. A voz da igreja é a voz de Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem e espero que você que esteja aí nos ouvindo tenha sido edificado como eu fui também. Obrigado, pastor. Obrigado pela participação. Um prazer. E é você que ficou até aqui. A gente pede que você se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, deixe seu comentário, pergunte pra gente se você tiver alguma dúvida. Mais pro pastor do que pra mim, mas fique à vontade também. E é isso. Deus abençoe você, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.